pessoal, eu sou Cândida Mouzin, sou psicóloga e analista do comportamento. Hoje eu vou ensinar como você deve ensinar o seu filho a iniciar o processo de fala, certo? Mas antes disso, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro do nosso conteúdo. Então, ensinar a fala pode ser algo muito difícil, porque a fala ela é muito complexa. Ela é muito mais complexa do que você pode imaginar. Então, nos vídeos anteriores, eu falei que todo o comportamento que nós vamos trabalhar através de estratégias da análise aplicada do comportamento, ele deve ser reduzido em etapas mais fáceis, ou seja, ele deve ser quebrado em etapas menores, para que a criança consiga realizar aqueles pequenos passos e no final ela atingir aquela habilidade que seria mais complexa. Então, com a fala, acontece a mesma coisa. Porém, na análise do comportamento, o que nós focamos não é na fala exatamente, não é nas vocalizações, mas sim na comunicação. Então, nós precisamos entender como a criança está se comunicando, qual é a função daquela comunicação, qual é a função daquela forma de expressão. Porque a comunicação ela pode ocorrer através da fala, ela pode ocorrer através de sinais, ela pode ocorrer também através de símbolos, imagens, figuras, através da escrita. Então, há várias formas da gente se comunicar. Então, o objetivo maior deve ser a comunicação. Então, não fique tão ansioso, tão preocupado se o seu filho ainda não está falando, mas se ele está conseguindo se comunicar. O importante, o principal é isso, a comunicação. Então, a fala, ela é um processo, ela é um resultado que pode acontecer, assim também como pode não acontecer. Então, o que nós esperamos é que você consiga ensinar seu filho a se comunicar, fazer com que as pessoas entendam suas necessidades, os seus desejos, fazer com que ele consiga expressar realmente o que ele está sentindo, ok? Mas, sabendo desse ponto, de quebrar as habilidades, outra coisa é muito importante. Por exemplo, esses dias eu estava avaliando uma criança e ela tem atraso de fala. E quando eu questionei para a mãe como ela estava estimulando essa fala, como ela estava estimulando a comunicação do filho, ela respondeu que quando a criança queria alguma coisa, ela ficava insistindo na frente da criança para que a criança reproduzisse. Ela falava o nome do objeto, do alimento, e insistia para que a criança reproduzisse o mesmo som. E o que isso proporciona? Qual o resultado disso? Isso não estava fazendo com que a criança falasse. A mãe estava se sentindo muito frustrada, muito triste, porque não estava conseguindo ajudar o filho. E se você for observar, quando nós somos profissionais, a gente consegue perceber isso claramente, nós percebemos que a mãe estava ensinando uma habilidade que ainda é extremamente difícil. Nós chamamos esse comportamento, esse operante verbal, que também não necessita você saber o que é operante verbal, mas que os analistas do comportamento usam muito quando vamos avaliar, quando vamos ver como a criança está se desenvolvendo na fala, na comunicação. Ela estava utilizando algo que chamamos de ecoico. O ecoico ele é um operante verbal muito complexo, muito difícil, e ela estava colocando palavras que a criança não tinha pré-requisito ainda para falar. Então a criança ficava frustrada, a criança não conseguia falar, a mãe se sentia muito triste também, porque a criança não estava se desenvolvendo. Então não é dessa forma que você deve ensinar o seu filho, tá? Não é emitindo a palavra, insistindo que ele fale aquela palavra. Dessa forma você vai ficar frustrado, a criança também, e isso acaba tendo um custo de resposta muito alto. O que é um custo de resposta alto? É uma dificuldade muito grande para a criança. Ela pode até se esquivar, começar a não querer falar, porque ela vai achar algo que é muito difícil. Então isso pode trazer uma certa aversão para a criança, ela pode piorar essa aquisição da fala. Então a primeira coisa que nós devemos ensinar para a criança a se comunicar através dos pedidos, a qual nós chamamos de mando, ok? O operante verbal, que está relacionado aos pedidos, é o mando. E o que é esse mando exatamente?
Para você estimular o mando, a criança vai solicitar algo que ela está precisando, né, que ela está querendo naquele momento, de várias formas. Então, inicialmente, por exemplo, quando a gente vai quebrar esse comportamento maior de pedir alguma coisa, como a gente pode iniciar esse pedido? Nós podemos iniciar, por exemplo, através do olhar. Então, se a gente olha para um estímulo, é sinal de que a gente pode estar interessado nele. Se a gente aponta para um estímulo, é sinal de que a gente está pedindo também, né? Tem uma função de pedido. Se a criança, por exemplo, ainda não aponta, você deve ensinar seu filho a apontar primeiro, para ter acesso àquilo que ele quer. Se a criança já produz alguns sons, então você vai tentar organizar esses sons e fazer com que ela reproduza um dar, tá? E isso vai fazendo com que a criança vá tentando, e ela vai vendo que não é algo tão difícil e que ela vai ter acesso a alguma coisa que vai suprir a necessidade dela. Então isso se torna muito motivador, os pedidos. Para você estimular esse operante verbal, alguns pontos devem ser colocados, né, para que você entenda melhor. Muitos pais deixam tudo disponível, todos os estímulos disponíveis para a criança. Então, se a criança está com sede, ela vai lá, tem uma garrafinha de água embaixo, na parte de baixo da geladeira, que a criança pode abrir a geladeira e pode pegar. E você pode dizer, mas eu estou trabalhando a autonomia. Sim, está trabalhando a autonomia, mas nosso objetivo inicial não é a autonomia, e sim a comunicação, os pedidos. Então, se está disponível, ela não vai precisar pedir. Se o biscoito que ela gosta está disponível, ela não vai precisar pedir o brinquedo preferido da mesma forma. Então, como você vai organizar o contexto, né, o ambiente para a criança começar a emitir mais mandos? Você vai colocar os estímulos em uma altura maior, uma altura um pouco mais alta, né, do que a criança, para que ela não tenha acesso, para que ela não consiga pegar, apenas visualizar. A partir da visualização dela, ela vai poder começar a pedir, a apontar, a falar, me dá, vai começar a reproduzir o som. Você vai poder dizer para a criança, você vai dizer, você quer biscoito? Tá bom, a mamãe vai pegar o biscoito, mas ela precisa apontar primeiro, né? Ela precisa falar o dá depois que ela apontar. Então, assim, são passos, ok? Além dessa habilidade, além desse operante verbal, nós podemos iniciar também outros ensinos, né? Por exemplo, o ensino de sons, que seria também o início do ecoico, porém um ecoico reduzido, né? Num passo inicial. Nós devemos iniciar, por exemplo, com as onomatopeias, sons dos animais, sons dos meios de transporte, ou som de qualquer estímulo que seu filho goste. Se seu filho gosta de brincar, a sua filha gosta de brincar, por exemplo, de comidinha, você pode fazer movimentos e pode reproduzir sons, inventar sonzinhos. A qualquer tentativa que a criança tiver de reproduzir qualquer parte daquele som, você deve reforçar, elogiar a criança, disponibilizar algo que ela goste muito, para que aumente essa probabilidade dela repetir aquele som novamente. E à medida que ela vai repetindo, isso vai se fortalecendo e ela vai ficando cada vez mais segura para falar e para desenvolver essa habilidade de fala. Tenha calma, tenha paciência, porque não é algo muito rápido, não é algo que você pode ensinar hoje e ela rapidamente aprende. Há crianças que aprendem muito rápido, há crianças que precisam de um tempo maior, mas o importante é você ter a paciência e ensinar a habilidade passo a passo, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha, ajuda o nosso canal a crescer, a espalhar mais conhecimento para as pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar, ok? Tchau, até os próximos vídeos.